Imagina ter apenas 11 anos de idade e testemunhar ao vivo pela TV o momento exato em que seu pai tira a vida do homem que arruinou a sua infância. Hoje vamos contar a história de Jory Plauché. Jory Plauché nasceu em 27 de abril de 1972 na cidade de Baton Rouge, no estado da Louisiana. Seus pais, Gary e June Plauché, tinham outros 3 filhos além de Jory. Desde muito pequenos, os seus pais sempre incentivaram que eles praticassem algum tipo de esporte. As crianças então jogavam futebol e Gary, o pai, aproveitava suas folgas e seu tempo livre para treinar o time dos filhos. Só que um pouco antes de Jory completar 11 anos, em 1983, ele e seus irmãos decidiram trocar de esporte. Eles queriam fazer alguma coisa diferente, algum tipo de luta, então o pai matriculou as crianças em aulas de karatê. O professor deles era um ex-fuzileiro naval chamado Jeffrey Paul Doucet, mas todos o conheciam por Jeff. No início, tudo parecia ok. Jory estava indo super bem nas aulas, inclusive ele chegou a ganhar um troféu em uma competição. O Jeff parecia ser um cara bem legal. Ele costumava levar as crianças para lanchar, patinar, ao cinema, então as crianças o respeitavam muito e adoravam estar com ele. E, consequentemente, os pais das crianças confiavam cegamente em Jeff. Jeff Doucet tinha 24 anos e não tinha casa. Ele morava dentro da academia onde dava as aulas de karatê. Ele dizia para as pessoas que ele não tinha família nem amigos próximos, que era sozinho, então isso comoveu muito o pai de Jory, que certa vez o convidou para jantar em família. O tempo foi passando e Jeff começou a ficar mais íntimo de Jory e de sua família. Ele até mesmo passou a levar o Jory para casa depois das aulas de karatê. Até que em determinado dia, ele se ofereceu para ensinar o Jory a dirigir. E nesse dia, foi a primeira vez que Jeff abusou de Jory. Jory conta que estava no volante do carro quando de repente o Jeff começou a alisar suas pernas. Só que ele ficou muito nervoso com aquilo e não esboçou nenhuma reação, achando que o Jeff deveria ter se enganado, deveria ter sido apenas um acidente ou que ele estava só segurando a perna dele. Então, na hora ele se manteve calmo, não esboçou nenhuma reação e fingiu que nada aconteceu. Lembrando que o Jory era apenas um menino de 10 anos. A partir daí, as coisas foram evoluindo. Em uma viagem do time ao Texas para uma competição, Jeff chegou a dizer para Jory que iria abusá-lo. Só que Jory era uma criança, então ele não entendeu muito bem o que aquilo significava. E nem deu muita importância, já que haviam outras crianças com eles nessa viagem. Foi então à noite, depois que todas as crianças já estavam dormindo, Jeff se deitou do lado do Jory e fez sexo oral nele. Daí, os abusos começaram a acontecer quase que diariamente, muitas das vezes chegavam a ser 2, 3 vezes ao dia. Só que Jory não contou para ninguém sobre os abusos e sua família também não desconfiava do Jeff. Nas aulas de karatê, o Jeff liberava as outras crianças para irem lanchar, nos intervalos. Só que ele não liberava o Jory, ele dizia que precisava do Jory ali com ele, porque ele ia fazer alguma coisa que precisaria de ajuda. E nisso ele aproveitava que a academia ficava vazia e levava o Jory para uma sala nos fundos. Como o time de karatê viajava muito, praticamente pelo país inteiro, para poder participar dessas competições, o Jeff aproveitava esses momentos para poder abusar do Jory. No verão daquele ano, haveria um campeonato nacional de karatê em Dallas. Só que ao invés do Jory ficar no hotel com as outras crianças, os seus pais queriam que ele aproveitasse para ficar na casa de um tio que morava em Dallas e passasse o final de semana lá. Em uma entrevista, o Jeffrey Plauché, que era o tio do Jory, contou que quando o Jeff chegou lá para deixar o menino, ele aparentemente estava muito aborrecido, não quis falar com ninguém, e o tio achou estranho aquele comportamento, era como se ele não quisesse que o Jory ficasse lá. Então o tio viu o momento em que o Jeff foi se despedir do Jory e deu um beijo na boca do menino. Na mesma hora, o tio ligou pro Gary para falar o que estava acontecendo, para falar o que ele tinha visto, que aquilo não era normal, um adulto beijar na boca de uma criança, que nem ele mesmo beijava a boca dos filhos dele. Só que Gary não acreditou no tio do Jory e ainda chegou a defender Jeff. Até que no dia 19 de fevereiro de 1984, às 9 horas da manhã, Jeff Doucet vai buscar o Jory em casa com o pretexto de que queria mostrar os novos tatames da academia para ele. June, a mãe do Jory, não estranhou, disse que ele poderia ir, mas que teria que voltar em 15 minutos. Só que horas e horas se passaram e ninguém tinha notícia de nenhum dos dois. Então a June, muito nervosa, decide ligar para a polícia e relatar o desaparecimento do filho. Jeff Doucet havia embarcado em um ônibus com Jory para a Califórnia, do outro lado do país, a mais de 3.000 quilômetros de Baton Rouge. E no ônibus, Jeff disse para o Jory que era para ele dizer para as pessoas que eram pai e filho.
Jeff também disse para Jory que eles iriam fazer uma viagem, que iam conhecer vários lugares, então Jory acreditou nele. Para despistar, Jeff levou o Jory para um quarto de hotel, onde raspou a barba e pintou o cabelo do Jory de preto. E logo em seguida, nesse mesmo hotel, ele passou a abusar do Jory. No dia seguinte, Jeff o levou para a Disneylândia, então para que Jory não falasse nada para ninguém, ele levava o menino para passear. 9 dias depois, em 28 de fevereiro de 1984, Jeff permite que Jory ligue para sua mãe. Eles estavam hospedados no Samoa Hotel, em Anaheim, na Califórnia. Só que Jeff não contava que o FBI estava rastreando a ligação. Então June tinha que manter o Jory na linha o máximo de tempo possível para que o FBI conseguisse rastrear de onde eles estavam ligando. Então, nesse momento que a June estava na ligação com Jory, ela conseguiu ouvir a polícia invadindo o quarto do hotel para prender o Jeff. E antes de te contar o desfecho desse caso, verifique se você já deixou o like e se inscreveu no canal. Se você quiser nos ajudar financeiramente, já que o canal ainda não está monetizado, tem uma chave Pix aqui na descrição do vídeo, então você pode doar qualquer valor. E sem mais enrolação, bora voltar para o caso. Depois de 10 dias, o sequestro de Jory chega ao fim. Jeff do C é preso sob suspeita de sequestro. Jory foi encaminhado ao hospital, onde foi examinado e os médicos coletaram material para verificar se havia ocorrido abuso íntimo. No dia seguinte, em 1º de março de 1984, a polícia leva Jory de volta para casa na Louisiana. E esse reencontro do Jory com a família no aeroporto passou ao vivo na TV. Em casa, Jory negou para a família e para a polícia que tivesse sido abusado por Jeff. Mas no dia 13 de março de 1984, o resultado do exame fica pronto e nele consta que sim, Jory havia sido abusado por Jeff, já que encontraram vestígios de sêmen em suas partes íntimas. Em 16 de março de 1984, 2 semanas depois do fim do sequestro, Jeff do C é levado de avião de volta para Louisiana para ser acusado de sequestro e abuso sexual. E nessa viagem de volta ele foi escoltado por 2 policiais. E então ele decidiu se abrir para os policiais, disse que havia sido violentado quando era menino e que também havia molestado outras crianças. E que foram tantas vítimas que ele não conseguia informar um número exato. Mesmo diante dessa confissão, Jeff nunca foi denunciado por nenhuma vítima. Enquanto isso, Gary estava em um bar quando viu na TV que Jeff do C chegaria a Baton Rouge naquela mesma noite e que o voo estava programado para chegar às 9 horas da noite. Gary já sabia onde e quando encontrá-lo. Às 9 da noite, Jeff e os 2 policiais desembarcam no aeroporto de Louisiana. Mas eles não contavam que Gary Plochet também estaria lá disfarçado, esperando por Jeff. Uma equipe de TV estava nesse momento no aeroporto para transmitir ao vivo a chegada de Jeff do C em Louisiana. Então, quando Gary viu o Jeff passando com os policiais pelo aeroporto, ele sacou o revólver e disparou uma única vez contra Jeff, o acertando na cabeça. Jeff do C, aos 25 anos, estava morto. Gary então largou a arma e imediatamente os policiais o prenderam. Ele não resistiu à prisão em nenhum momento. No momento em que ele estava sendo algemado, um dos policiais perguntou por que ele tinha feito aquilo, e Gary respondeu: "Se fosse o seu filho, você faria o mesmo." Todo o ato foi registrado por essa equipe de reportagem que estava ao vivo no local. Só que pessoas do país inteiro estavam do lado de Gary e não concordaram com a prisão dele. E, inclusive, várias pessoas ofereceram dinheiro para pagar os advogados para ele. Então, Gary Plochet foi julgado e sentenciado a 7 anos de prisão. Mas o juiz do caso converteu a sentença para 5 anos de liberdade condicional e 300 horas de serviço comunitário. Só que Jory não aceitou essa atitude do pai. Jory, inclusive, ficou anos sem falar com o pai por conta do que ele tinha feito contra o Jeff. Para Jory, o seu pai não tinha o direito de tirar a vida do Jeff. E ele também dizia que não guardava nenhum ódio ou rancor do Jeff por conta dos abusos. Para o Jory, somente a prisão seria suficiente. No ano de 2013, foi feito um documentário sobre esse caso, chamado E60, A Time to Kill, Jory Plochet. Nesse documentário, eles entrevistaram o Jory e toda a sua família. Tem um momento do documentário que o repórter pergunta para June, para a mãe do Jory, se ela foi contra essa atitude do Gary. E ela responde que claro que não, que inclusive ela poderia até mesmo tê-lo levado ao aeroporto naquele dia. Nesse documentário, o Gary já estava com 67 anos e bem debilitado por conta de um AVC. O repórter perguntou se ele se arrependia de ter atirado em Jeff, e ele disse que não, que faria tudo de novo se fosse necessário. No ano posterior a esse documentário, em 20 de outubro de 2014,
Gary Plauché faleceu em decorrência de um outro AVC aos 68 anos de idade. No ano de 2019, Jory Plauché escreveu um livro chamado Why, Gary, Why?, onde ele conta sobre sua vida, os abusos e fala sobre como os pais podem detectar potenciais abusadores. Jory também disse que deixou muitos detalhes sobre o sequestro fora dos livros, para evitar gatilhos em outras vítimas. Desde 1995, Jory Plauché é um assíduo ativista na prevenção à violência. Ele se formou na Louisiana State University e lá atuou na ONG Men Against Violence, uma organização universitária para prevenir a violência no campus, incluindo agressão sexual e outras violências físicas. Jory compartilhou sua história pessoal e seu conhecimento sobre como trabalhar com vítimas de abuso em vários programas de TV, além de ter dado várias entrevistas para jornais e programas de rádio. Atualmente, Jory ministra treinamentos profissionais e universitários sobre prevenção à violência sexual em todos os Estados Unidos. E esse foi o caso de hoje. Obrigada por assistir e até a próxima!